Milionário abandona a sua noiva por uma mulher pobre. Esta é uma história emocionante sobre escolhas, sacrifícios e a busca pelo amor genuíno, mostrando que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Leonardo Farias sempre soube o que era ter tudo: carros de luxo, imóveis nos endereços mais caros da cidade, e um prestígio que abria portas onde quer que fosse. Aos 32 anos, ele era considerado um dos empresários mais promissores do país, herdeiro de um império construído por seu avô. Seus negócios floresciam e, para todos que o cercavam, a vida de Leonardo parecia perfeita. O casamento com Camila Varela, uma socialite de renome, era o próximo passo lógico. Linda, inteligente e ambiciosa, ela parecia a parceira ideal para complementar sua imagem pública. Juntos, eles formavam o casal mais comentado e invejado da sociedade. No entanto, dentro de Leonardo, algo parecia quebrado. Por trás dos sorrisos e da fachada impecável, havia um vazio que o incomodava mais a cada dia. As conversas com Camila eram sempre sobre eventos sociais, aparências e conexões. Nada era profundo, nada o fazia sentir-se realmente vivo. Ele estava preso em uma rotina brilhante, porém desprovida de autenticidade. Foi em uma dessas tardes cinzentas de negócios intermináveis que Leonardo decidiu fazer algo inesperado. Em vez de almoçar em um restaurante sofisticado com seus colegas de trabalho, ele se afastou da área comercial e se aventurou por ruas menos movimentadas da cidade. Era como se algo invisível o estivesse puxando para longe daquele mundo reluzente que ele conhecia tão bem. Ele caminhava sem pressa, com o terno impecável contrastando com a simplicidade ao redor, até que um restaurante modesto chamou sua atenção. Não era grande, nem elegante. As mesas de madeira gastas e o cheiro acolhedor de comida caseira traziam uma sensação de familiaridade. Era o tipo de lugar que passaria despercebido por qualquer pessoa acostumada com o luxo, mas não por Leonardo, não naquele momento. Ao entrar, o sino da porta balançou levemente, e ele foi recebido por um calor que há muito tempo não sentia. Não era apenas o calor físico do ambiente, mas algo emocional. O pequeno restaurante estava quase vazio, exceto por um casal de idosos e uma jovem garçonete que sorria gentilmente enquanto atendia os clientes. A simplicidade do local contrastava fortemente com as finas toalhas de linho e taças de cristal a que Leonardo estava habituado. E ele adorou. Ele se sentou em uma mesa próxima à janela e, em poucos minutos, a garçonete se aproximou. "Boa tarde, senhor. Posso lhe trazer o cardápio?", disse ela com um sorriso caloroso, o tipo de sorriso que raramente se via nos círculos elitistas que Leonardo frequentava. Ele olhou para ela, notando imediatamente a aura tranquila que a envolvia. Ela era jovem, com longos cabelos castanhos amarrados em um rabo de cavalo simples, e seus olhos refletiam uma doçura que Leonardo não via há muito tempo. "Sim, claro." "Obrigado", respondeu ele, ainda observando-a, intrigado com a simplicidade genuína que irradiava de cada gesto seu. Ela voltou com o cardápio, e enquanto ele o examinava, não pôde evitar olhar para ela de novo. "Você trabalha aqui há muito tempo?" ele perguntou, tentando iniciar uma conversa, algo raro para ele em situações assim. "Há alguns anos", respondeu ela, de forma despretensiosa. "É um restaurante da minha família. Meus pais abriram há tempos, e desde então estamos por aqui." Ela falava com um orgulho discreto, sem ostentação, apenas felicidade por fazer parte daquilo. O nome dela, como ele logo descobriu, era Sofia. E havia algo em sua presença que o desconcertava. Ela não o tratava como o milionário Leonardo Farias. Para ela, ele era apenas um cliente qualquer, alguém a quem atender com gentileza e respeito. Isso o desconcertou, mas de uma maneira agradável. Conforme os dias se passavam, Leonardo se viu retornando ao restaurante com mais frequência. Ele dizia a si mesmo que era apenas pela comida caseira e pelo ambiente acolhedor, mas, no fundo, sabia que era pela oportunidade de ver Sofia. Ela o fazia sentir algo que há muito tempo não sentia: leveza. Suas conversas, sempre breves, eram marcadas por uma sinceridade rara. Enquanto Camila e seu mundo giravam em torno de aparências e status, Sofia parecia genuinamente feliz com as pequenas coisas da vida.
Em uma tarde particularmente tranquila, enquanto ela trazia seu prato de comida, Leonardo decidiu ser um pouco mais pessoal. Você sempre parece tão feliz aqui, disse ele, observando-a, mesmo sendo um lugar tão simples. Sofia sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos. A felicidade não está nas coisas grandes, Leonardo. Está nas pessoas, nas pequenas alegrias do dia a dia. Esse restaurante? Ele pode ser modesto, mas é cheio de histórias, de amor, de vida. E isso é o que importa. Essas palavras atingiram Leonardo como um raio. Ele não sabia como responder, apenas ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre tudo o que ela havia dito. A simplicidade de Sofia era o oposto de tudo que ele conhecia, e era exatamente isso que o fazia querer voltar sempre. Ela o fazia questionar tudo o que ele sempre acreditou que queria. E foi ali, naquele restaurante modesto, diante daquela garçonete humilde, que Leonardo Farias começou a perceber que talvez estivesse vivendo a vida errada. Leonardo se pegava cada vez mais ansioso para voltar ao pequeno restaurante de Sofia. O que antes era uma simples coincidência, uma pausa inesperada na sua rotina, agora se tornava um refúgio, um lugar onde ele podia respirar. Os dias entre suas visitas pareciam se arrastar, e, quando chegava a hora de almoçar, ele procurava uma desculpa para se afastar de sua vida caótica e se aproximar daquele ambiente acolhedor. As conversas com Sofia, que no início eram apenas amenidades, começaram a ganhar profundidade. Ela falava sobre a vida com uma simplicidade que o fascinava, mas também com uma sabedoria que ele não esperava. Em suas palavras, ele encontrava algo que há muito tempo não via em seu círculo: autenticidade. O modo como ela encarava o mundo, sem grandes ambições materiais, sem a necessidade de aprovação de terceiros, era um contraste gritante com tudo que ele conhecia. Certa tarde, após o almoço, Leonardo ficou um pouco mais do que de costume. O restaurante estava vazio, e ele sentia que precisava daquele momento extra. Sofia estava limpando as mesas, e ele a observava em silêncio, perdido em pensamentos. Era difícil acreditar que aquela mulher, tão humilde e simples, pudesse causar nele uma confusão de sentimentos tão grande. Você parece pensativo hoje, disse Sofia, parando ao lado dele, com um pano de prato na mão. Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar, uma gentileza atenta que o fez suspirar. Estou, admitiu Leonardo, passando a mão pelos cabelos, uma demonstração de sua inquietação. Ultimamente, tenho pensado demais. Sofia puxou uma cadeira e se sentou, sem cerimônia, como se fossem velhos amigos. Era esse tipo de informalidade que o fazia sentir-se à vontade com ela. O que está pesando tanto na sua mente? Leonardo hesitou, mas algo nele queria abrir-se. Talvez porque, com Sofia, ele não precisasse se esconder atrás de máscaras. Meu casamento com Camila está próximo, ele começou, sua voz carregada de um peso que ele ainda não tinha conseguido processar completamente. E eu não tenho certeza se estou fazendo isso por amor ou por outros motivos. Sofia inclinou a cabeça levemente, seus olhos fixos nos dele. Outros motivos? Ela perguntou com suavidade, sem julgamento. Leonardo deu um sorriso amargo. Minha família, a sociedade, os negócios. Às vezes, parece que tudo ao meu redor aponta para esse casamento como o passo certo a dar. Mas eu, não sei. Não sei se isso é o que eu realmente quero. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Quando falou, suas palavras foram diretas, mas envolvidas em uma ternura que o tocou profundamente. Eu acho que você já sabe a resposta, Leonardo. Só está com medo de admitir. Aquela frase ficou no ar, ressoando em sua mente. Ele olhou para ela, surpreso com a clareza com que ela enxergava o que ele próprio estava tentando esconder. E se a resposta for que eu não quero isso? Ele perguntou, quase como um sussurro, como se temesse a força da verdade que estava prestes a admitir. Sofia não respondeu imediatamente, mas o olhou com a mesma sinceridade que sempre o encantava. Se você não quiser, então deve ser honesto consigo mesmo e com Camila. Nada é pior do que viver uma mentira, Leonardo. Especialmente quando se trata de algo tão importante como o amor. As palavras de Sofia atingiram-no com força.
Ele nunca havia pensado sobre o casamento nesses termos, como uma possível mentira. Até então, ele sempre considerou que era apenas uma questão de fazer o que se esperava dele. Mas agora, diante de Sofia, ele começou a perceber o quanto estava se enganando. E o quanto estava, talvez, enganando a própria Camila. Os dias seguintes trouxeram mais encontros com Sofia, e o que antes era apenas uma amizade agora parecia algo muito mais forte. Cada conversa, cada sorriso trocado, fazia o coração de Leonardo bater mais rápido. Ele se via pensando nela fora do restaurante, imaginando como seria se sua vida fosse diferente, se ele tivesse a liberdade de seguir o que sentia. Enquanto isso, o casamento com Camila se tornava uma sombra cada vez mais pesada sobre sua cabeça. As reuniões para discutir os detalhes da cerimônia, os convites enviados, as expectativas, tudo parecia sufocá-lo. Camila, por outro lado, estava radiante, completamente imersa nos preparativos. Para ela, o casamento era mais do que uma celebração do amor, era a consolidação de uma união que garantiria o status e o poder que tanto valorizava. Em uma dessas reuniões, Leonardo mal conseguiu se concentrar. Enquanto Camila discutia cores de flores com o decorador, ele estava mentalmente em outro lugar, ou, mais precisamente, com outra pessoa. Tudo o que conseguia pensar era em Sofia. Seu riso leve, seu jeito simples de ver a vida. E então, a dúvida, que até então era apenas um murmúrio ao fundo, se transformou em uma voz clara e insistente: eu realmente amo Camila? Ou estou apenas seguindo o que todos esperam de mim? Naquela noite, deitado na cama ao lado de Camila, que dormia profundamente, Leonardo não conseguiu pregar os olhos. Ele olhava para o teto, o som suave da respiração dela ecoando no silêncio do quarto, e sentia uma distância enorme entre os dois. O vazio dentro dele parecia ter se expandido. E, pela primeira vez, ele admitiu para si mesmo o que estava sentindo. Ele estava apaixonado por Sofia. Leonardo mal conseguia disfarçar o turbilhão de emoções que o consumia. Os dias seguintes à sua revelação interna foram uma mistura de culpa, indecisão e um desejo incontrolável de ver Sofia. Cada encontro com Camila o deixava mais sufocado, preso em um papel que ele sabia que não queria mais desempenhar. No entanto, o peso das expectativas da família, dos amigos e da sociedade o pressionava a manter a farsa. Ele se via à beira de um abismo, de um lado, o amor genuíno que florescia por Sofia, e do outro, a vida perfeita que todos esperavam dele. Era uma tarde ensolarada quando ele decidiu que precisava resolver esse conflito. O pensamento de continuar vivendo uma mentira o corroía por dentro. Ele precisava de respostas, e, mais do que isso, precisava de coragem para fazer o que era certo, mesmo que isso significasse mudar o rumo de sua vida completamente. Ao entrar no restaurante de Sofia naquele dia, ele se sentiu mais inquieto do que nunca. Sofia estava servindo um cliente quando viu entrar, e seus olhos brilharam como sempre, mas dessa vez Leonardo percebeu uma nova tensão em seu próprio peito. Havia tanto que ele precisava dizer, tantas coisas que não podiam mais ser guardadas. Oi, Leonardo. Hoje você chegou mais cedo, comentou Sofia, aproximando-se com aquele sorriso suave que sempre o desarmava. Leonardo tentou sorrir de volta, mas a gravidade do que ele estava prestes a fazer pesava em suas palavras. Sofia, podemos conversar? Eu preciso falar com você sobre algo importante. Ela percebeu o tom sério em sua voz e concordou com um gesto de cabeça, guiando-o até uma mesa nos fundos, longe dos poucos clientes que estavam no restaurante. Eles se sentaram, e por um momento, tudo parecia suspenso no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. Sofia, começou ele, sua voz mais baixa do que o normal, eu tenho pensado muito sobre tudo, sobre nós, sobre Camila. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas, mas sabia que não havia maneira fácil de dizer o que vinha a seguir. Eu não posso mais continuar assim. Sofia o olhou com atenção, esperando que ele continuasse, mas não havia surpresa em seus olhos. Era como se, de alguma forma, ela já soubesse o que ele estava prestes a dizer. Eu estou preso em algo que não quero mais, ele continuou, sua voz embargando levemente. Meu casamento com Camila, eu não a amo. E estar com você me fez perceber isso ainda mais. Eu sinto algo por você,
Sofia, algo que é real e que eu não posso mais ignorar. O silêncio que seguiu suas palavras era quase palpável. Sofia não desviou o olhar, mas sua expressão suavizou, como se estivesse aliviada por finalmente ouvir o que Leonardo estava tentando admitir para si mesmo há tanto tempo. Leonardo, começou ela, sua voz tranquila, mas firme, eu sabia que havia algo entre nós. Mas você tem que ter certeza do que está fazendo. Isso não é só sobre você. É sobre sua vida inteira, sua família, sua reputação. Camila não vai aceitar isso facilmente. Eu sei, respondeu ele rapidamente, o tom decidido. Mas eu não posso continuar vivendo uma mentira. Camila merece alguém que a ame de verdade, alguém que possa oferecer a ela o que eu não consigo. Eu estou cansado de fingir, Sofia. Estou cansado de viver uma vida que não é minha. Ela observou por mais um instante, como se estivesse avaliando o peso de suas palavras, antes de responder. Você tem que ser honesto com ela. Não só por você, mas por ela também. Leonardo assentiu, sabendo que Sofia estava certa. Ele não podia mais adiar. Era hora de enfrentar o que vinha evitando por tanto tempo. Naquela mesma noite, ele encontrou Camila em seu luxuoso apartamento, o lugar que deveria ser o símbolo do início de uma vida juntos, mas que agora parecia o cenário de uma história que ele não queria mais contar. Camila, sempre impecável em seu estilo e compostura, estava radiante, animada com os últimos preparativos para o casamento. Amor, você vai adorar a decoração que escolhi para a recepção. É exatamente como sempre sonhei, exclamou ela, sorridente, enquanto folheava revistas de casamento. Você tem que ver. Camila, precisamos conversar. Leonardo cortou o entusiasmo dela com um tom sério que fez o sorriso em seus lábios murchar de imediato. Ela o encarou, confusa. Conversar? Sobre o quê? Leonardo respirou fundo, sentindo seu estômago se contorcer. O momento havia chegado, e ele precisava ser firme. Eu não posso mais continuar com isso. O olhar de confusão de Camila se transformou em algo mais sombrio, quase alarmado. O que você está dizendo, Leonardo? Não podemos continuar com o quê? Com o casamento, respondeu ele, tentando controlar a voz, que tremia levemente. Eu não te amo, Camila. Eu pensei que o que estávamos construindo era o certo, que eu estava fazendo o que todos esperavam de mim. Mas eu percebi que isso não é o que eu quero. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Camila o encarava como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então, seu rosto se contorceu em uma expressão de raiva e incredulidade. Você está me deixando, por aquela garçonete. Leonardo não podia negar. Ele sabia que seria doloroso, mas a verdade era inevitável. Não é só sobre ela, Camila. É sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu realmente quero. Eu sinto muito, mas eu não posso seguir com isso. A expressão de Camila mudou de raiva para algo mais sombrio. Você vai se arrepender, Leonardo, disse ela, a voz fria como gelo. Eu vou garantir que você se arrependa de me humilhar assim. Isso não vai acabar aqui. Ele sabia que aquilo não seria fácil. O que ele acabará de fazer causaria ondas na sociedade, no seu círculo familiar e talvez até nos negócios. Mas, naquele momento, enquanto as palavras afiadas de Camila ainda ressoavam no ar, Leonardo sentiu uma estranha sensação de alívio. A tensão entre os mundos de Leonardo e Sofia logo se fez sentir. O rompimento de Leonardo com Camila havia sido um escândalo, algo que os jornais de fofoca e colunas sociais não deixaram passar em branco. Em poucos dias, o nome de Sofia, antes desconhecido, começou a ser falado nos círculos mais fechados da alta sociedade, e não de maneira favorável. Para Sofia, aquilo era um mundo totalmente novo e desconcertante. Ela, que sempre viveu uma vida simples, encontrava-se agora envolta em um universo de jantares luxuosos, eventos beneficentes e olhares julgadores. As primeiras semanas foram uma montanha-russa de emoções para ela. Leonardo, por sua vez, estava sempre ao seu lado, tentando protegê-la do impacto desse choque cultural, mas havia momentos em que até ele não conseguia evitar o desconforto que emanava de todos os lados.
A primeira vez que Sofia foi apresentada aos amigos de Leonardo, um grupo restrito de herdeiros e empresários, foi particularmente desconfortável. O jantar ocorria em uma mansão que parecia saída de um conto de fadas, com lustres de cristal brilhando sobre uma mesa de mármore impecável. Leonardo a mantinha próxima, percebendo o nervosismo dela ao entrar naquele ambiente imponente. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou em seu ouvido, apertando-lhe a mão com firmeza. Sofia sorriu de leve, mas o desconforto era palpável. Os amigos de Leonardo a observaram com curiosidade, e alguns com desdém disfarçado. Clara, uma antiga amiga de infância de Leonardo, foi a primeira a falar, seu tom neutro, mas seus olhos avaliando cada detalhe de Sofia. Então, Sofia, como é trabalhar no ramo da gastronomia? A pergunta parecia inocente, mas havia um toque de condescendência que não passou despercebido. Sofia respirou fundo antes de responder. Na verdade, é uma paixão de família. Meus pais abriram um restaurante há muitos anos, e é algo que sempre me fez muito feliz. Clara sorriu, mas seus olhos não acompanhavam. Que interessante. Certamente uma experiência enriquecedora. Leonardo percebeu a tensão aumentar e logo mudou de assunto, tentando desviar a atenção da conversa. No entanto, esse tipo de interação se tornava cada vez mais frequente. Sofia sentia o peso de ser a intrusa no círculo de Leonardo, uma mulher que, aos olhos deles, nunca seria adequada para ocupar aquele espaço. A pressão não vinha apenas dos amigos de Leonardo. A própria família dele, especialmente sua mãe, Clara Farias, demonstrava claramente seu descontentamento. No primeiro encontro entre Sofia e sua futura sogra, o ar estava carregado de formalidade. A casa da matriarca dos Farias era um verdadeiro palácio, e Clara, uma mulher elegante e imponente, fez questão de deixar claro desde o início que não aprovava Sofia. Então, você é a jovem que tem encantado meu filho, disse Clara com um sorriso controlado, ao oferecer a Sofia uma xícara de chá. Leonardo sempre foi muito decidido, embora, às vezes, suas escolhas possam parecer um tanto impulsivas. Sofia sentiu o golpe sutil, mas manteve a calma. Sim, estamos muito felizes. Sei que não será fácil, mas acredito que podemos fazer isso dar certo. Clara arqueou uma sobrancelha, visivelmente não convencida. Espero que esteja certa, minha querida. Leonardo tem um futuro brilhante pela frente, e ele precisa de alguém à altura para acompanhá-lo. A conversa foi um desafio constante, e Sofia saiu da mansão sentindo-se ainda mais pressionada. Ela amava Leonardo, mas começar a duvidar se seria capaz de viver nesse mundo era inevitável. E, como se tudo isso não bastasse, Camila não havia desistido. Ela estava determinada a fazer da vida de Sofia um inferno. Utilizando suas conexões, Camila espalhava boatos, insinuava que Sofia estava com Leonardo por interesse e até sugeria que a relação deles era apenas uma fase passageira, algo que Leonardo logo superaria. Os rumores começaram a se espalhar pela mídia, e Sofia passou a ser perseguida por repórteres curiosos e comentários maldosos nas redes sociais. Cada vez que ela saía para um evento com Leonardo, sentia os olhares de desaprovação, as conversas sussurradas. Certa noite, enquanto voltavam de um jantar, Sofia, exausta, finalmente desabafou no carro. Leonardo, eu não sei se consigo continuar com isso, ela confessou, a voz embargada de emoção. Tudo ao nosso redor parece querer nos destruir. Eu sinto que não pertenço a esse lugar, que nunca vou ser boa o suficiente. Leonardo parou o carro e se virou para ela, seus olhos fixos nos dela, intensos e cheios de amor. Você está comigo, Sofia. Isso é o que importa. Não me importa o que os outros pensam, não me importa o que minha família ou meus amigos digam. Eu escolhi você. Eu amo você. Ele pegou suas mãos, apertando-as suavemente. Vamos passar por isso juntos, eu prometo. Sofia olhou para ele, sentindo o calor e a sinceridade em suas palavras, mas a dúvida ainda rondava sua mente. Ela sabia que a luta seria longa e árdua, e não tinha certeza se seu amor seria forte o suficiente para resistir às pressões do mundo ao qual ela agora pertencia. Por mais que tentasse, a realidade de quem Leonardo era e o que ele representava parecia estar sempre entre eles. Ainda assim, ela se agarrou à promessa dele.
Talvez, com o tempo, as barreiras fossem diminuindo. Mas, por enquanto, a luta para se adaptar ao mundo de Leonardo e para encontrar seu lugar ao lado dele parecia um caminho cheio de obstáculos e incertezas. Os dias que seguiram foram uma prova constante para Sofia. Cada vez mais, ela sentia o peso de estar inserida em um mundo que não a aceitava. As fofocas nas redes sociais, os olhares julgadores nos eventos, e principalmente, a pressão sutil, mas constante, de pessoas como Clara Farias, a mãe de Leonardo, eram uma tortura silenciosa. Porém, o golpe mais devastador ainda estava por vir, e Camila estava determinada a desferi-lo. Camila, ferida e humilhada com o rompimento abrupto de seu noivado com Leonardo, decidiu que Sofia precisava ser afastada de qualquer forma. O desprezo pela simplicidade de Sofia, e a certeza de que Leonardo estava apenas passando por uma fase de rebeldia, deram a Camila a certeza de que poderia separar o casal. Usando suas conexões, ela arquitetou um plano sutil, mas devastador. Certa tarde, Sofia recebeu uma mensagem no telefone de um número desconhecido. O conteúdo foi direto ao ponto: se você acha que ele vai realmente abandonar tudo por você, está muito enganada. Um homem como Leonardo precisa de uma mulher à altura, e você é só uma distração. Quando ele perceber isso, será tarde demais para você. A mensagem estava assinada com um nome que Sofia não reconhecia, mas o impacto foi profundo. As palavras atingiram diretamente seus maiores medos e inseguranças, e, embora ela tentasse ignorar, o peso delas permaneceu. Alguns dias depois, enquanto Sofia estava no restaurante, Camila apareceu. Não foi uma visita surpresa. Camila tinha planejado cada detalhe. Entrou como se fosse uma cliente comum, mas o objetivo era claro. Sentou-se em uma mesa, esperando que Sofia viesse atendê-la. Quando seus olhares se encontraram, o desconforto era palpável. "Posso ajudar?", perguntou Sofia, tentando manter a voz firme, mesmo sabendo que algo estava por vir. Camila sorriu, mas era um sorriso frio, sem traço algum de simpatia. "Eu só queria ver com meus próprios olhos como é o lugar onde você trabalha. Um restaurante familiar, não é?" Ela olhou ao redor, como se estivesse analisando o local com desdém. "Imagino que seja bem diferente do que você está acostumada agora." Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. "Se você veio até aqui só para me provocar, não perca seu tempo. Tenho trabalho a fazer." "Provocar?" Camila riu baixinho, inclinando-se levemente para a frente. "Você acha que é isso que estou fazendo?" "Não, Sofia. Só vim te dar um aviso. Eu conheço Leonardo melhor do que ninguém. Ele pode estar encantado agora, mas não se iluda. A alta sociedade não perdoa erros, e você está cometendo o maior deles, achar que pode pertencer a esse mundo." Sofia sentiu o peito apertar. As palavras de Camila eram venenosas, cada uma atingindo um ponto fraco que Sofia tentava esconder de si mesma. Ela sabia que pertencer ao mundo de Leonardo era um desafio, mas ouvir aquilo da ex-noiva dele, que conhecia tão bem aquele ambiente, a fez duvidar ainda mais. "Ele não vai te amar de verdade", continuou Camila, suavemente. "Leonardo é movido por expectativas, pela imagem que construiu. Quando isso desmoronar, ele vai perceber que o que vocês têm não é amor. É apenas uma fuga. Ele voltará para o que conhece, para o que é certo. E você? Vai estar sozinha, Sofia. E mais uma vez, será uma mulher comum, sem nada." Aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia por dias. O olhar de Camila, a certeza em sua voz, tudo colaborava para que ela mergulhasse em um turbilhão de inseguranças. Ela tentava manter a calma, mas tudo ao seu redor parecia confirmar o que Camila dissera. Leonardo estava preso em uma rede de expectativas familiares, e, mesmo que tentasse protegê-la, Sofia sabia que ele nunca conseguiria escapar completamente. O estupim para Sofia foi uma noite em que eles foram a uma gala beneficente. Era o primeiro evento grande em que ela aparecia como namorada oficial de Leonardo. Ela vestia um lindo vestido azul que ele havia escolhido, mas, por dentro, se sentia deslocada. As pessoas falavam entre si, e ela sabia que estava sendo julgada a cada movimento, a cada sorriso.
Os olhares de reprovação não eram disfarçados, e os sussurros ao seu redor eram impossíveis de ignorar. Em determinado momento da noite, Sofia foi ao banheiro para respirar um pouco, mas ao retornar, ouviu uma conversa que a paralisou. Era Clara, mãe de Leonardo, falando com um grupo de amigos da alta sociedade. Ele está cometendo um grande erro, dizia Clara, com a voz firme. Essa garota não é o tipo de pessoa que pertence a esse mundo. Eu entendo que ele está passando por algo, mas todos sabem que isso não vai durar. Quando ele perceber a confusão que está criando para a família e para os negócios, será tarde demais. Alguém precisa fazê-lo enxergar antes que ele destrua tudo. Sofia sentiu o chão sumir. Ela já estava insegura, já duvidava de si mesma, mas ouvir a própria mãe de Leonardo dizer aquelas coisas a queima-roupa a destruiu. Com lágrimas nos olhos, ela saiu da gala antes mesmo que Leonardo pudesse vê-la. De volta ao restaurante, Sofia começou a refletir sobre tudo que ouvirá e sentirá. Como poderia continuar ao lado de Leonardo sabendo que nunca seria aceita? As palavras de Camila, o desprezo de Clara, as pressões sociais, tudo estava esmagando-a. Sofia sabia que amava Leonardo, mas começou a duvidar se esse amor era suficiente para superar as barreiras que se erguiam entre eles. Sentada sozinha, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, ela tomou uma decisão dolorosa. No dia seguinte, Leonardo apareceu no restaurante, mas foi recebido por uma Sofia distante e fechada. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Sofia, o que aconteceu? Por que saiu da gala tão de repente? Ele se aproximou, preocupado, tentando entender o que estava acontecendo. Ela evitou seu olhar, seu coração quebrando um pouco mais a cada segundo. Leonardo, eu acho que precisamos dar um tempo. As palavras caíram como uma bomba. Leonardo congelou, sem acreditar no que estava ouvindo. O quê? Não. Sofia, do que você está falando? Ela finalmente olhou para ele, seus olhos cheios de dor. Isso não está funcionando. Eu nunca vou me encaixar no seu mundo. E você? Você merece alguém que pertença a ele. Sofia, não, ele disse, a voz começando a falhar enquanto o desespero se instalava. Eu não ligo para o que os outros pensam. Eu amo você. É só isso que importa. Mas Sofia, lutando contra as lágrimas, balançou a cabeça. Amor não é suficiente, Leonardo. Não quando tudo ao nosso redor tenta nos separar. Eu não quero ser o motivo pelo qual você perde tudo. Leonardo ficou em silêncio por alguns momentos, tentando processar o que Sofia havia acabado de dizer. Seu coração batia rápido, como se estivesse tentando escapar da dor que começava a se espalhar por seu peito. Ele não conseguia aceitar que ela estava desistindo. Não podia aceitar que, depois de tudo, ela estivesse disposta a deixá-lo ir. Sofia, você não pode fazer isso, ele disse, sua voz carregada de emoção. Não pode se afastar só porque o mundo ao nosso redor está tentando nos separar. Eu não vou deixar isso acontecer. Sofia desviou o olhar, suas mãos trêmulas. Leonardo, eu não sou suficiente para você. Sua mãe, seus amigos, até Camila. Todos eles têm razão. Eu sou apenas uma garçonete que nunca vai se encaixar no seu mundo. Você vai acabar perdendo tudo por minha causa. Leonardo deu um passo à frente, sua frustração e desespero crescendo a cada palavra. Eu não me importo com o que eles pensam. Sofia, desde que eu te conheci, percebi o que realmente importa na vida. O status, a riqueza, tudo isso não significa nada se eu não estiver com você. Você me mostrou um lado de mim mesmo que eu nem sabia que existia, e agora, você quer jogar isso fora. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas tentando se manter firme. Eu estou te protegendo, Leonardo. Proteger você de perder tudo que construiu, tudo que sua família espera de você. Proteger. Ele quase riu, incrédulo. Você acha que eu me importo em perder essas coisas? O que eu estou perdendo, Sofia, é você. Eu estou perdendo a única coisa que realmente importa na minha vida. E eu não vou deixar isso acontecer. Havia uma força em suas palavras que a fez finalmente encará-lo.
Os olhos dele estavam cheios de uma dor tão crua que a fez tremer por dentro. Ela nunca havia duvidado dos sentimentos de Leonardo, mas o peso das pressões externas sempre a deixava questionando se o amor deles era suficiente para sobreviver. Ele deu mais um passo à frente, segurando as mãos dela, e dessa vez ela não as afastou. Eu sei que esse caminho não vai ser fácil, ele continuou, a voz mais suave, mas carregada de determinação. Mas nós podemos passar por isso juntos. Eu vou enfrentar minha família, meus amigos, quem quer que seja, se isso significar ficar com você. Nada mais importa. Eu escolho você, Sofia. Agora e sempre. As lágrimas, que Sofia havia tentado controlar, finalmente escaparam, escorrendo por seu rosto. Leonardo, eu tenho tanto medo. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Você é, ele disse, sem hesitar. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você me ensinou a ser mais do que o homem que eu era antes de te encontrar. E se você tem medo, eu vou estar ao seu lado. Nós vamos enfrentar tudo juntos. O silêncio caiu entre eles por um momento, e Sofia, olhando nos olhos de Leonardo, sentiu a verdade das palavras dele. Ele estava disposto a sacrificar tudo por ela, a enfrentar o mundo se fosse necessário. O que ela mais temia não era o amor de Leonardo, mas a dor de vê-lo lutar contra as expectativas que o cercavam. Contudo, naquele instante, ela soube que esse amor era diferente. Era real. E talvez, só talvez, eles fossem capazes de superar qualquer obstáculo. Eu também te amo, ela sussurrou, sua voz falhando enquanto as lágrimas ainda caíam. Eu sempre amei. O sorriso que se formou nos lábios de Leonardo foi tão genuíno e cheio de alívio que fez o coração dela acelerar. Ele a puxou para mais perto, abraçando-a como se estivesse temendo perdê-la de novo. Naquele abraço, Sofia sentiu toda a intensidade do amor dele, como se estivesse sendo envolvida pela certeza de que, apesar de todos os desafios, eles poderiam encontrar uma maneira de fazer isso dar certo. Nos dias que se seguiram, Leonardo cumpriu sua promessa. Ele enfrentou sua mãe em um jantar tenso, onde, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo, deixou claro que Sofia era a mulher com quem ele queria passar o resto de sua vida. Eu entendo que você tem expectativas, mãe, mas chegou a hora de eu viver de acordo com as minhas próprias escolhas, e minha escolha é Sofia. Se você não puder aceitar isso, então esse é o seu problema, não o meu. Clara ficou chocada. Não estava acostumada a ver seu filho agir com tamanha determinação. Embora a ideia de ter Sofia como nora fosse um golpe para ela, Clara percebeu que Leonardo não cederia dessa vez. O respeito mútuo e o amor por seu filho a fizeram, relutantemente, aceitar a decisão dele. Quanto a Camila, sua tentativa de afastar Sofia foi finalmente exposta. Leonardo, ao saber das mensagens e encontros manipulados por ela, a confrontou diretamente. Você pode me odiar pelo que aconteceu, Camila, mas não vou deixar que suas ações destruam o que tenho com Sofia. Acabou. E quanto mais você tentar interferir, mais longe de mim você vai se colocar. Camila, derrotada, retirou-se da vida de Leonardo, embora o ressentimento ainda queimasse dentro dela. Juntos, Leonardo e Sofia enfrentaram todas as barreiras. A aceitação por parte dos amigos e da família de Leonardo não veio de imediato, mas o tempo provou que o amor deles era verdadeiro, e, pouco a pouco, as opiniões começaram a mudar. Eles construíram uma vida baseada na confiança e no apoio mútuo, provando que o amor verdadeiro podia, de fato, superar qualquer obstáculo. Os dois se mudaram para uma casa simples, mas aconchegante, longe dos holofotes e do julgamento da alta sociedade, onde podiam ser simplesmente eles mesmos. Aos poucos, o mundo ao redor começou a aceitar que a vida de Leonardo não seria guiada pelas expectativas da sociedade, mas pelo amor que ele e Sofia compartilharam. E, assim, eles começaram a construir uma nova história, uma história de amor, de superação, e de uma felicidade genuína que nenhum preconceito poderia destruir. Essa história te prendeu? Deixa seu like e me conta o que mais te envolveu nos comentários. Adoro quando vocês compartilham suas emoções.